O mundo tem o que esquecer. Amém? Amém. Para Jesus. Nós vamos entrar na palavra. Pode sentar. Depois a gente busca mais um pouco. A gente só estava preparando o nosso coração para esta palavra. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje nós vamos falar dos 22 dons que o Espírito Santo ele concede para aqueles que são selados no teu espírito. Nós vamos falar do dom de discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito, missionária Rose? Discernir. A pessoa está discernindo algo que só o Espírito Santo pode revelar. Discernimento de espírito é isto. Por exemplo, nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós temos a sensibilidade de discernir quando aquele pensamento que vem na nossa cabeça é de Deus, ou nosso, ou do diabo, ou seja, ou do mal. Então, o Espírito Santo ele te dá este poder para entender as coisas. É como está escrito aqui, ó, o número 4, né? O dom de discernimento é a força divina ou a capacidade de identificar espiritualmente a falsidade de distinguir entre os motivo certo e errado e as forças espirituais que atuam na situação. Ou seja, nós descobre quando algo está acontecendo na nossa vida, se é o mal ou se é algo natural. Você consegue discernir quando, por exemplo, um problema que está acontecendo na tua casa, se é um problema porque você não teve sabedoria para poder falar, ou é um problema que o mal ele criou para o quê? Para desestabilizar a família, para desestabilizar a tua vida espiritual. O mal ele precisa que você se desestabiliza emocionalmente. Como, pastor Ivanildo? Por exemplo, você que tem 12 anos? Não, eu tenho 8 anos. Às vezes, uma pessoa vem e fala algo para poder te entristecer, para desestabilizar você emocionalmente, para que você possa ficar rebelde, para que você não obedeça a mamãe nem papai. O adulto, às vezes vem uma pessoa, manda uma mensagem para você, uma mensagem mal criada, para que você possa se desestabilizar emocionalmente ou às vezes você mesmo faz uma pergunta que não era para fazer e a resposta que vai para você, ela não é favorável. Então você tem que ter discernimento. É por isso que o Espírito Santo ele dá domínio próprio, controle sobre as nossas emoções, controle sobre as nossas ações. Se você não tiver controle sobre as suas ações, você sempre vai viver uma pessoa tendo problema, uma pessoa com problemas emocionais, uma pessoa com problemas espirituais. É por isso que nós precisamos dessa capacidade para discernir. Porque você vê o mal. Você vê o mal, minha amiga, meu amigo, que está vendo através deste vídeo. Você consegue ver o espírito do mal? Você sabia que quando você tem um discernimento de espírito, você consegue ver estas ações espiritual lutando contra você? Você sabia que você consegue entender que é um mal? Se você não tiver esse discernimento, você se torna uma presa fácil. Você vê, hoje é quarta-feira. Hoje é o dia de você buscar a direção do Espírito Santo. Você vê, se é uma campanha financeira, a pessoa está dentro. Se é uma campanha por ela está dentro.
Mas se é um propósito pelo Espírito Santo, muitos desprezam. Por quê? Se você tiver o conhecimento que o Espírito Santo ele te dá todos esses poderes, toda esta direção, quem é que vai perder na história? É o mal. O espírito do problema, o espírito da depressão, o espírito da raiva. Por quê? O discernimento de espírito é crucial para quem quer fazer a obra. Principalmente você que está aqui, em cima do altar, em cima do espaço santo. Você tem que saber discernir. Porque quando você está aqui, você consegue ver tudo. Não é só lá fora, não. Você vê o espiritual, o que tem trabalhado na vida das pessoas. Não é verdade, Rosa? Com certeza. E a gente aprende, né? Como acabamos de falar sobre o dom. Eu lembro que eu falava às vezes assim para minhas colegas na sala de aula. Eu queria... Não havia, né, esses desenhos, né, de poder, né? Eu queria ter esse poder. Então aí a menina ficava me zoando, né? Como ganhar um ser humano? Isso é desenho, isso é filme. Mas você sabe, quando você tem o Espírito Santo, ele te dá um poder muito grande. Ele te dá um poder de você chegar, falar: mal, sai daí. Em nome de Jesus, ele tem que o quê? Sair. Você que trabalha na mente, não aceito. Aí você fala: se você profetiza coisas boas, também acontece. Porque esse poder, quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, ele muda toda a tua história. Se você está falando que Deus vai mudar a história de uma pessoa, pode demorar um tempo ou 2 tempos. Muda. Mas através do Espírito Santo, por causa da sua palavra, acontece. É por isso que está escrito lá em Provérbios o quê? Como eu pensei... Provérbios não, em Isaías. Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei, se determina com o quê? Palavras. Com a boca, com a palavra. Assim sucederá. É por isso que o mal, ele bota ódio. Se eu tenho ódio de você, eu te abençoo? Não. Eu amaldiçoo. Através de uma palavra. Se eu te amo, eu delego para você bênção. Aleluia. Eu estava agora separando, agora pensando nas crianças, né? Porque agora minha mente agora voltou para as crianças. Que loucura, né? Eu separei essas madrugadas, pequenas frases. Até ele riu agora. Para as crianças, Rose. Muito forte mesmo. E é porque não tá lá naquele telefone que tá gravando ali. E eu vou colocar no blog das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Em vez de você falar, mudar as palavras. O orientador, ele estava explicando para mim que eu deveria mudar as palavras. Por exemplo, a criança é arteira. Por isso que eu repreendi agora, a missionária agora há pouco. Ele é estressado. Ele não é estressado, ele é um líder. Ele é um líder. Por quê? O líder é agitado, o líder quer resolver, o líder ele não fica parado. Uma pessoa estressada, ela só faz o quê? Besteira. Uma pessoa agitada, ela quer o quê? Resolver as coisas. Então nós temos que nos policiar 24 horas. Não tem jeito. Se eu tô vendo algo errado que você tá praticando e eu me omitir, eu tô deixando você ir para onde? Pro inferno. Pro inferno e pro erro. A palavra de Deus diz que se você tem o poder de tocar a trombeta e não toca, o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você. Se você tá vendo o teu familiar, o teu vizinho, e Deus pediu para você falar com ele,
sobre a palavra dele, a direção da palavra dele, e você não fala, você está impedindo da trombeta ser o quê? Tocada. O que é uma trombeta? Quando você toca uma trombeta, você está fazendo o quê? Escândalo para que as pessoas possam ficar em atenção. Porque nós sempre gravamos os vídeos para o canal no YouTube. Porque não é só vocês que precisam dessa direção. Eles também precisam. Essa família que está sentada no sofá, esse homem que está aí ouvindo através desse veículo que ele está dirigindo, ouvir essa direção, esse ensinamento. Porque Jesus, ele veio para que nós venhamos ter esse ensino. E é justamente no ensino do Espírito Santo que muitos desprezam. E o diabo sabe que você aprender, você não vai errar mais. Você pode errar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, você não vai errar mais. E quando ele vir com a sugestão dele, você vai ter discernimento. E vai falar, não, isso não é bom. Isso não é bom. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou até tirar o fundo para que isso fique bem gravado. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O mal, ele tenta, para eu ler aqui a palavra, ele tenta nos enganar com 3 vozes. Existe a voz de Deus, amém? Amém. Existe a voz do homem, amém? Amém. E existe a voz dele, amém? Amém. E a voz dele, ele procura camuflar. Como é que ele camufla a voz dele? Ele fica escondido. Quando você está com raiva, ele sopra um pensamento. Já aconteceu de você estar com raiva, você quer amaldiçoar? Você quer bater? Quer brigar? É ele que está te incentivando. Então, se você tem o domínio próprio, o controle emocional, ele não consegue mais. E às vezes a pessoa pensa que é o pensamento dela mesma. É a dele, porque é a terceira voz. A terceira voz, ela sempre procura se camuflar para que você não consiga identificá-la. E geralmente, mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, você sabia que às vezes você cai no conto da terceira voz? E é aí aonde você dá mole, erra, peca, machuca alguém, fala o que não era para falar, deixa de fazer o que era para fazer. Por quê? Porque este mal te enganou. Então, olha só o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 16. Para não ficar só nas nossas palavras e nas nossas experiências. Vamos ler a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar. O que Jesus ele estava fazendo por discípulo? Mostrar os seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que o terceiro dia ressuscitasse. Ó, você vê, quem é que ia? Jesus ele estava dando um discernimento para os seus discípulos. Quem é que ia perseguir Jesus? Quem é que ia maltratar Jesus? Quem é que ia esbofetar Jesus? O Espírito Santo revelou para Jesus ali, através desse discernimento, para ensinar os discípulos. E muitas das vezes, você não entende quando você imagina assim, poxa, pelas experiências eu vou passar por um pedaço para poder chegar lá do outro lado. Isso é um discernimento que você está tendo. Então Jesus ele estava aqui preparando os seus discípulos para que eles não desanimassem, para que eles não
caísse no engano dos fariseus, dos anciãos, ou seja, os mestres da época, que só estava envolvido com a letra. Ele estava envolvido só com a letra, não com o espírito da palavra. Não é verdade, Rose? Sim. Você vê que não é diferente nos dias de hoje, né? Hoje acontece que se nós mesmos não vigiar, nós desanimamos o outro irmão, outra irmã. Isso acontece no dia a dia. Porque a palavra, a gente nem sempre, a gente está 100% na fé. Então, se o pastor não me repreendesse aqui, poderia fazer um mal lá na frente para a própria pessoa. A palavra foi lançada inocentemente. Inocentemente. Por quê? Porque nós vivemos dizendo, é o mal do século, é o mal do século, é estresse, estresse. É. Então, a palavra ela tem o quê? Ela tem poder. Então, para você ver, Jesus, ele começou e ali ele fez tudo bem perfeito. E ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. O O sacerdote, Espírito Santo discerniu, ele deu discernimento para ele. os discípulos, os anciões, todos os principais, os escribas. Então, às vezes, quem está te perseguindo é pessoas que não, às vezes, precisa de ajuda. Às vezes ela não está entendendo que ela está perseguindo um homem ou uma mulher de Deus. Não consegue. Por quê? Porque não busca esse espírito, Rose. É, porque às vezes ela não busca um renovo. Você vê, você mesmo cansada tá aqui. A vontade ela não é fazer o quê? Isso aí. Mas você não veio buscar um renovo? Porque se você não se renovar, minha amiga, meu amigo, você que fala assim, mas eu tenho o Espírito Santo, por isso que eu não estou buscando. Vou te dizer. Você que tem que buscar Você mesmo. que tem que buscar mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? A batalha aumentou. A guerra aumentou. Tudo vai se levantar contra você. E Deus vai te observar se você está na fé. Depois que foi batizado, já aí- era, tá marcado. Aí mais a pessoa dá aquela relaxada. Agora não precisa mais jejuar, não. Agora não precisa de acordar 3 horas da manhã. Ah, não. Agora já tem o Espírito Santo. Você tá dando mole, hein? Não. Você sabe por quê? Porque você não sabe o dia mau que vai chegar. Você não sabe. E chega quando você menos espera. E olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês. O diabo trabalha aqui, ó, pra tu ficar com raiva, pra não ir pra igreja. Tudo pra tirar da graça. Você faz, olha só como é, ele é estrategista. Ele faz você fazer uma pergunta porque sabe que vai ter uma resposta que vai pegar você. Aconteceu isso, não aconteceu esses dias? A pessoa fez uma pergunta e ela recebeu uma resposta tranquila. Ele ficou chateado. Muito. Aí não veio buscar. Aí não busca. Quem ganhou? Eu perdi. E quem ganhou? O mal. Ela perdeu, nós perdemos. Então você tem que ter muito cuidado. O Senhor Jesus, ele nos orientou o quê? Seja tardio ao falar e seja mais apto para o quê? Ouvir. Aleluia. Aqui embaixo, em Atos 5:1, Atos 5:1, nós vamos ver uma história de um casal chamado Ananias e Safiras. Ananias e Safiras, eles resolveram a servir Jesus, né? Eles se motivaram em servir Jesus e ser do grupo dos discípulos. Mas só que Ananias e Safiras, eles começaram a ver que os novos convertidos, eles começaram a vender os seus bens, eles começaram a ajudar os necessitados, eles começaram a patrocinar a obra dos apóstolos. Mas só que eles tinham um terreno e eles não imaginavam que aquele terreno ia valer muito dinheiro, Rose. E eles venderam aquele terreno. Eles venderam aquele terreno e o valor foi um valor muito alto. 1,11.
E eles resolveram segurar uma parte do valor, Rose. Para desgraça deles, eles morreram fisicamente. E o Atos 5, Ah, tá, 5. É 5, Adriano. 1:11. O Espírito Santo deu Desculpa, eu entendi. discernimento para Pedro. Pedro era o líder daquela época. Deu discernimento. Olha só o que aconteceu na história, para que você veja o perigo de você prometer para Deus algo e não cumprir. Depois que você prometeu, meu amigo, já era. Você prometeu para Deus. E Deus, ele vai requerer a promessa que você fez. Olha só o que está escrito. Posso ler? Sim. Está escrito assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Ou seja, ela vendeu a propriedade, em vez de ela depositar o valor todo para a obra, ela segurou um pedaço do valor para ela, Rose. Ali, eles, né, o casal, de comum acordo, eles concordaram com o ato. Aí diz assim, ó: e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, depositaram aos pés dos apóstolos. No 3, disse então Pedro teve o discernimento de espírito aqui, ó. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do preço do terreno? É muito forte. Então, aqui Ananias, minha amiga, meu amigo, ele achou que ficaria oculto aquilo que ele fez. Ele reteve parte do valor. De repentemente, você tem retido parte do valor que cabe a Deus, meu amigo. Jesus, ele tem te abençoado. Ele tem honrado você financeiramente. Aleluia. E ele pede a 10ª parte do dízimo, e você tem segurado este valor para você. Mas como isso pode acontecer no dia de hoje? Pode. Pode. Às vezes você quer... Eu vou dar um exemplo de mim no meu início, Rose. No início da minha conversão. Eu peguei uma obra, e essa obra o dinheiro era alto, Rose. O dízimo era muito alto também. Eu barganhei com Deus, Rose. Eu retive parte do valor e só dei uma parte. Por exemplo, o pagamento ia cair hoje. Se o pagamento caísse todo hoje, eu tinha que dar o dízimo de tudo. Eu criei uma situação para que caísse só um pouquinho, para dar aquele pouquinho de dízimo, e a outra parte foi retida. A pior coisa que aconteceu hoje. É aí que eu perdi os trabalhos, Rose. Eu perdi as oportunidades. Então, entendi. Então, aqui, ele não imaginava que Deus ia abençoar aquela venda, e o valor ia ser muito alto. Ele não tinha noção. Aqui, o que foi que ele fez? Ele pegou e vendeu, porque ele estava vendo os outros fazendo. Os outros servos, os outros discípulos estavam fazendo, então ele resolveu fazer. Mas só que ele reteve parte do valor que cabia a Deus. E muitas das vezes você tem feito isso no dízimo, meu amigo. Às vezes, você recebe uma doação para poder colocar na obra, e você segura ela para você. É verdade, acontece. Ó, isso daqui é para você colocar na obra. Você vai lá e bota uma parte e segura a outra parte. Eu estava conversando com uma pessoa hoje. E é assim que o Satanás, ele entra dentro do corpo da pessoa, Rose. Porque ele abriu uma brecha. Entendi. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e
bate então essa pregação. Tomara Deus que ela vê, em nome de Jesus, esse vídeo. E ela incentivou o parentesco dela a ser dizimista. E ele dava o dízimo direitinho. Ele era fiel. Ocorreu que ele se afastou. Aí o que aconteceu? Ela, conversando comigo, hoje cedo, ela terminou sem querer. Desmotivou ele. Ela falou assim, se tu não vai mais para a igreja, para que tu tira o dízimo? E nisso, hoje, ela, ao ponto de ficar muito triste, porque O mal entra. hoje essa pessoa está perdida totalmente, em todo sentido. Olha só onde... Perdeu tudo. Olha onde que o mal entra. Olha aqui, minha amiga, meu amigo. O mal entra no 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu? Ah, mas não temos que encher do Espírito Santo? Foi cheio de quem? Satanás, Satanás. no coração. O teu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do preço do terreno. Ela recebeu o enchimento do mal dentro do coração e mentiu e ainda segurou o que não cabia a ela. E agora, qual a solução disso? Ah, Ela meu vai amigo. ver esse vídeo. E Pra poder Estava- tirar esse espírito ruim agora só através de arrependimento. voltar E olha pra só o fiel. que aconteceu. O problema não é Satanás encher o coração, minha amiga, meu amigo. Isso aqui foi um discernimento que Pedro teve através do Espírito Santo. O problema é que ele agora tomou autonomia na tua vida. Doença. Agora ele vai começar a trabalhar no teu meio. Porque você delegou para ele autoridade. Você delegou para ele autoridade. Olha só o que Pedro diz. No 4. Então o possuías. Não era teu, ou seja, o dinheiro era teu, Ananias. Era teu. Você dava se você quiser. Você quem quis prometer para Deus que ia ser um dizimista fiel. Você que prometeu para Deus que ia fazer uma doação. Você que prometeu para Deus que ia ofertar na obra dele. Você que prometeu para Deus que ia buscar a presença dele. Ah, santo Deus. A atitude é tua, era teu. Aí ele diz no 4. Então possuiu não era teu, e vendendo não estaria o preço em teu poder, ou seja, o dinheiro não seria teu? Como, pois, formaste este desígnio no teu coração? Então, quer dizer, foi criado aonde o pensamento? Dentro do coração. Coração enganoso. Dentro do coração. Criou uma intenção, ela foi lá e incentivou o marido dela a segurar uma parte do dinheiro. Ou vice-versa, incentivou a mulher, o marido, a mulher segurar parte do valor. Aí diz assim, ó. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentiste aonde tá? No 4, no finalzinho. Cadê? Versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. No 5, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E grande o temor sobre todos os que souberam disso. No 6, levantando-se, o moço cobriu-lhe e, transportando para fora, e sepultaram. No 7, depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entraram também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. No 8, e perguntou-lhe Pedro, disse-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim. Mentiu também. No 9, então Pedro lhe disse, por quê? Por que é que combinaste entre você
vós provê o Espírito Santo, ou seja, mentir para o Espírito Santo. Eis aí a porta os pés que sepultaram seu marido, e também te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e inspirou, ou seja, morreu. E entrando aos moços, acharam a morta e levaram para fora e sepultaram ao lado do seu marido. 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Até você. Esse é o discernimento de espírito, minha amiga. A maior maravilha que tem de nós que estamos aqui como pastor e missionário é que nós conhecemos as coisas. Deus, ele revela pra gente quem é você, que faz parte do trabalho, que vem no trabalho, você que está em comunicação com nós. Deus nos dá discernimento para saber as suas ações, para saber os seus atos. Esse é o poder que o Espírito Santo dá de discernir os teus pensamentos. E às vezes você pensa que o homem de Deus não sabe o que você está fazendo, mas ele não pode ficar falando do que você está fazendo. Ele só ora para que você venha se arrepender. Aconteceu com Judas. Judas, ele colocava a mão na sacola e roubava. Judas era um bom administrador, por isso que ele tomava conta das ofertas e dos dízimos. Ele metia a mão e pegava aquilo que não era dele. Você viu o fim de Judas, minha amiga? Judas se enforcou com as próprias mãos. Ele se vendeu. Ele era um discípulo, ele curava, ele libertava. Você está vendo o que é que o devorador faz? Que o migrador faz? Que esses espíritos que trabalham na vida financeira faz? Ele devora a tua vida. O ruim é quando ele entra dentro do teu corpo, minha amiga, meu amigo. Por isso que nós, quarta-feira, chama para buscar, né? A presença. Esse é o dom que Deus dá para nós, para discernir o ambiente da igreja. Porque se o pastor ele não tem discernimento, ele sempre vai estar sendo pego de surpresa. Deus ele revela antes, para que nós não venhamos ser pego de surpresa. Até as palavras que você fala, o homem de Deus tem discernimento. Você lembra uma vez que Jesus, ele disse, esse capítulo aqui mesmo, ele falou que ia morrer e Pedro repreendeu Jesus e Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus reconheceu que Satanás estava usando Pedro e Pedro naturalmente ficou triste, né? Então, Com certeza, Deus... Depois você lê o resto dos versículos, porque nós já passamos já do nosso limite de falar. Aleluia. E nós vamos falar com Deus agora. Minha amiga, meu amigo, para vocês que estão presentes, vocês que estão me vendo no vídeo, busque esse discernimento. E cuidado, não prometa para Deus o que você não vai fazer. É verdade. Você não promete para o pastor Ivanildo, para a missionária Rose, para o teu pastor, para o teu bispo, para o teu líder. Você promete para Deus, minha amiga, meu amigo. E quando você faz uma promessa, Deus ele cobra ela, porque a palavra de Deus diz que quando Jacó prometeu a Deus que daria o dízimo de tudo se Deus cuidasse dele, a Bíblia diz que Deus, ele quando se encontrou com Jacó, falou, eu sou o Deus ao qual você fez um voto. E Deus mudou a história de Jacó, porque Jacó foi fiel em tudo. Aleluia. Seja fiel, minha amiga, meu amigo. Às vezes você pensa que está dando para o homem. Às vezes você pensa que está sustentando o homem. Você está fazendo para Deus. Aleluia. Quem bota na tua cabeça isso é o diabo. Para você não ajudar. Aí você vem com uma ajuda mirrada.
é para você botar um dízimo de X, você coloca um pedacinho. Ó, eu tô fazendo. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu fazia isso no início, rapaz. Eu fazia isso. É uma guerra. Nós entendemos, né? Ai, Deus. É complicado, meu amigo. Mas Deus vai te abençoar. Deus sabe por que foi feita essa pregação, né? Esse é o discernimento de E nós não espírito. faz plano. Eu vou fazer uma oração. Feche os seus olhos. Aleluias. Meu Deus. De repentemente, meu Pai, essa pessoa, ela foi seduzida por esse espírito maligno, meu Sim, Pai. Deus. Ela achou que esse valor dava para comprar a carne da semana, o legume do final de semana e as frutas. Mas foi a pior coisa que ela fez da vida dela, meu Pai. Ah, meu Deus. E hoje ela perde a paz. Ela perde a tranquilidade. Meu Deus, o Senhor só vai restaurar ela quando ela confessar, meu Pai. Ah, Santo Deus. Eu tive que confessar e estou confessando publicamente aquilo que eu fazia no meu início da minha conversão, meu Pai. Oh, Santo Deus. Eu peço que o Senhor venha dar força para ela se arrepender. Dá força sim, meu Pai. Dá entendimento para ela, meu Pai. Porque ela, muitas das pra vezes ele, o mal pra jovem, pra enche o coração desta pessoa Sim, Deus. para poder ela achar que tá dando pro homem. A maior prova está na tua palavra, meu Pai. Então eu abençoo essa pessoa. Em nome de Jesus. E finalizo o culto, meu Pai, de quarta-feira, Teu nome seja exaltado. buscando a presença do Teu Espírito. Agora nós vamos buscá-lo, meu Pai. Em nome de Que Deus abençoe todos vocês abundantemente, em nome de Jesus.